Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia de CPI do abuso. Eu não sei vocês, mas eu já estou desistindo dessa CPI chamar alguma pessoa para depor e fazer o que ela precisa, o que essa CPI deveria ser feita. Mas as reuniões da CPI estão sendo muito interessantes para... Enfim, a gente não só conhecer os vereadores, mas para perceber as estratégias que os vereadores estão utilizando para obstruir provas e para proteger, enfim, quem não presta ou quem não deveriam proteger. E essa CPI aconteceram duas coisas interessantes nesse sentido que eu vou trazer aqui para vocês, mas aconteceram muitas outras coisas também. E eu fico com uma dificuldade, né? As pessoas estão começando a me interpretar como uma mídia local, né? Me pedem muito para eu trazer informações para vocês, e eu quero trazer informações para vocês, mas para mim fica um pouco difícil, né, fazer, enfim, um vídeo trazendo tudo. Então eu tive a ideia de usar o Shorts, tá? O que eu não colocar aqui no vídeo, eu vou colocar no Shorts. O Shorts sai todo dia, 8 horas da manhã. O que eu tenho para dizer sobre essa reunião de modo geral? Primeiro, o povo tava lá, gente. Tava muito cheio o plenarinho, tá? Teve um monte de gente, o pessoal com narizinho de palhaço, teve gente com cartaz, tá? O pessoal se manifestando, a população de Sete Lagoas mostrando toda a sua indignação a respeito dessa CPI, que o povo tá pagando, tá bancando para que essa CPI aconteça, para que essa CPI investigue, né, os casos, né, as denúncias de abuso de poder, assédio moral, né, agora, enfim, talvez fraude em licitação. E as pessoas estão indignadas com o fato de que alguns vereadores estejam trabalhando para obstruir provas e proteger os possíveis investigados. A troco de quê? Por quê? As pessoas estão com muita dúvida, enfim, e o pessoal estava lá questionando. Nessa CPI, mais 3 testemunhas, as oitivas de 3 testemunhas foram negadas, da Marlide Luquinha, do Ivan Luiz e do Rodrigo Braga. Eu não preciso dizer para vocês quem foi que votou contra e quem foi que votou a favor, na verdade. Mas para o final da reunião a gente também teve uma participação importante de uma cidadã que esteve lá se manifestando, e ela relatou que ela teria sido convidada a se retirar do plenarinho por um funcionário da Câmara Municipal. Eu também não vou mostrar isso aqui, apesar de já deve estar rodando nas redes sociais e no Instagram, a altura que esse vídeo for pro ar. Inclusive eu postei lá no meu Instagram esse momento, tá? E o que eu vou falar aqui com vocês são 3 coisas. Primeira coisa, a Carol Canabrava colocou para votar 2 itens muito importantes. Como a gente sabe, né, os vereadores que estão trabalhando para obstruir provas, né, e dificultar as investigações, eles têm se ancorado muito num argumento frágil de que o requerimento está mal escrito e que faltam informações, né, mais precisas sobre o que deveria ser investigado. Né, eu cheguei até a falar, não, se vocês quiserem, a gente faz um outro requerimento com data, com nome, com tudo, com as perguntas que precisam ser feitas, né, e até com a solução, né, da investigação, se for necessário. Eles estavam utilizando esse argumento, tá? E aí a Carol Canabrava pediu para votar, né, iria pedir para votar a inclusão, né, como objeto de investigação 2 coisas, tá? Suposta prática de improbidade administrativa e atos ilícitos em processo licitatório, e ela falou qual processo licitatório, né, senão ele ficou na dúvida, e também inclusão como objeto de investigação da suposta prática de conduta de assédio moral contra a servidora, que a gente tem mencionado aqui o tempo inteiro. Ou seja, se o problema é o requerimento, é não saber o que investigar por conta do requerimento, os vereadores vão votar para que isso seja incluso como objeto de investigação dessa CPI. Ou eles literalmente estarão dizendo para a população brasileira: não queremos investigar isso, por favor, não investiguem isso, meu Deus do céu, eu tô com medo de investigar isso. É isso que eles vão estar dizendo. Fato é que a Carol tentou colocar essas 2 inclusões para votação na reunião da CPI de hoje, só que a Marlide Luquinha pediu vista, enfim, para analisar melhor do que se trata. Ou seja, isso é algo que a gente precisa ter atenção e a gente precisa pressionar para incluir, sim, esses 2 objetos de investigação na CPI, ou vai ter que fazer outra CPI, pessoal. Vamos lá, já tá todo mundo cansado, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos parar de enrolar, não é verdade? É verdade. Outro ponto muito importante foi
a Carol colocou para oficiar, né, colocou para votar, oficiar aqui, a Corregedoria dos Servidores Municipais para apuração de suposta prática de conduta incompatível com os deveres do exercício da função pública dos funcionários, 3 pontinhos, aqueles funcionários que participaram, que estiveram na reunião da CPI, na reunião que o Iveson presidiu. Eu cheguei até a colocar aqui o vídeo em que um desses possíveis investigados chega no ouvidinho de uma assessora e supostamente ele teria orientado a esvaziar a reunião que o Iveson presidia, tá? Não dá para ouvir o que ele fala, mas dá para ouvir o que essa assessora falou no ouvido do Rodrigo Braga. Então eles queriam, né, votar, oficiar a corregedoria, tá, para analisar a conduta desses servidores. Enfim, vocês sabem, né, que não passou. Só que o que é interessante desse caso é que os vereadores estão querendo anular essa reunião que o Iveson participou. Quando eles vão anular essa reunião, anula tudo que está acontecendo ali. Fica nula, não serve de nada, ok? Vocês estão entendendo? Eu acho que sim, porque como a Heloísa Frois falou no final, a gente tem capacidade cognitiva para entender esse tipo de coisa. Então o Rodrigo apareceu na CPI, né? Ele pediu renúncia, mas ele apareceu na CPI para insistir nessa questão de anular essa reunião em que o Iveson estava presidindo. Ele trouxe um argumento interessante. Ele perguntou para Carol Canabrava qual que era o critério de escolha dela para atender ou não um parecer, né, da procuradoria, uma vez que uma procuradoria fala que essa reunião do Iveson poderia ser anulada e outra procuradoria fala que não, que poderia permanecer. Ou seja, qual é o critério que é utilizado para ouvir quem? Eu faço a mesma pergunta para esses vereadores em relação às testemunhas, né? Por que só o Caio Valassi pôde ter sido ouvido? Qual que foi o critério que foi utilizado para isso? De todo modo, o ponto aqui que eu tô querendo trazer para vocês é sobre a tentativa de anular essa reunião em que o Iveson presidiu, que é justamente a reunião em que teria acontecido essas interferências dos possíveis supostos investigados. É algo que a gente também tem que estar atentos. Existem diversas questões, diversas perguntas que não estão sendo respondidas por essa CPI, mas perguntar não dói, né? Então, se eles não estão a fim de responder, a gente pergunta, né? A gente faz as perguntas e aí cabe o povo de Sete Lagoas chegar nas respostas, já que eles não querem investigar. Então eu separei 2 falas, né, importantes em que se reúnem todas essas perguntas que estão sendo feitas e que os vereadores Ivan Luiz, Ismael Soares, José de Deus não querem que as respostas sejam feitas, sejam dadas. Então eu vou colocar aqui, a gente vai comentando primeiro a fala do Janderson, depois a fala da Carol. População, o discurso do vereador Ivan de que o requerimento está mal feito é um insulto à inteligência de vocês, porque a verdade é que falam isso para não investigarem o que precisa ser apurado e blindarem. Trata-se apenas de uma justificativa. O presidente e seus aliados. Vereador Ivan, a população sabe que faz parte do papel do advogado tentar desqualificar as provas para absolver o réu e sabem que isso não tem nada a ver com o requerimento. Pois é, a gente tem capacidade cognitiva para entender isso, né? Que essa manobra para falar que o requerimento não fala explicitamente sobre essas questões é apenas uma manobra para obstruir provas e blindar possíveis investigados. Agora, eu posso estar errada, eu posso estar completamente errada. Pode ser que realmente, né, eles entendam que por uma questão, enfim, legal aí, de lei, eles entendam que isso não possa ser investigado por conta do requerimento. Mas se eu estiver errada, eles vão incluir como objeto de investigação as 2 coisas, né? Os 2 pontos que o Janderson, que a Carol Canabrava colocou para votar nessa reunião e que a Marlide Luquinha pediu vista. Eu posso estar enganada, não é? O povo de Sete Lagoas pode estar enganado e esses vereadores podem surpreender e falar, não, se vocês querem investigar isso, então a gente coloca isso como objeto de investigação dessa CPI. Não é? A gente espera que isso aconteça. E por fim, gente, é muito importante, eu resolvi colocar aqui para vocês também, uma fala do Ivan Luiz, uma fala breve do Ivan Luiz,
em que ele sugere duas coisas interessantes, né? Primeiro, vamos ouvir o Ivan Luiz aqui. Esclarecer a população de Sete Lagoas, aos advogados aqui presentes, à mídia local, os detentores que trabalham com a mídia aí. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Lucas e vizinho, do Vinícius, menino atuante, está sempre aí participando, a gente tem acompanhado. Eu lamento em não poder atentar mais para as redes sociais, eu gostaria, mas a nossa labuta diária realmente não nos permite. Então, numa reunião, o Ivan Luiz sugeriu que o povo era burro e nessa reunião sugeriu que o povo era vagabundo, né? As pessoas que têm, enfim, o privilégio de poder participar da política, expor o que está acontecendo, né? Tem o privilégio de poder estar lá na reunião da CPI do abuso e por ter esse privilégio se sente na obrigação de participar dessa forma. Para o Ivan Luiz, esse pessoal, enfim, não trabalha, né? E é por isso que as pessoas estão nas redes denunciando, participando, né? É por conta disso. Então, criticam as pessoas que estão nas redes sociais expondo o caso, porque se depender deles, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo, né? Se depender deles, ninguém. Então, graças a Deus, existem pessoas privilegiadas que estão fazendo esse trabalho de divulgar o que está acontecendo, de questionar, de convocar as pessoas para estarem lá presentes, porque nós somos cidadãos responsáveis, né? Trabalhamos duro, inclusive, para proteger Sete Lagoas desse tipo de político e desse tipo de atuação política, não é verdade? É muita verdade isso que eu tô falando aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando a CPI do abuso, a CPI do absurdo. Eu vou continuar acompanhando para vocês e prestar muita atenção nessas estratégias políticas que estão sendo utilizadas para obstruir provas e para proteger quem não presta. O resultado final, então, é esse. São essas estratégias que foram utilizadas na CPI de hoje, tá? Resta a gente saber como que os vereadores irão reagir a essas movimentações e como o povo, a população irá reagir também, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Tchau. Se inscreve no canal.